no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Às 11h29, hoje mais uma vez recebendo meu grande amigo médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. 1º de dezembro foi comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Mas essa semana a nova edição do Boletim Epidemiológico HIV/AIDS do Ministério da Saúde mostrou uma queda no número de novos casos. No entanto, destaca o impacto da doença entre jovens de 14 a 29 anos, o único grupo em que foi identificado um crescimento no número de diagnósticos. Por isso, hoje o Dr. Silvio vai esclarecer dúvidas da família Tupi sobre este assunto. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Helena, aquele beijo para a família Tupi. E olha, essa doença acompanhou toda a minha formação. Os que me seguem no Facebook viram que dia 5 de dezembro eu postei uma mensagem dos 41 anos que eu comemorei de formado. E em 1981, os primeiros casos de AIDS foram identificados na costa dos Estados Unidos, na região da Califórnia, e inicialmente em indivíduos gays. Isso, né? E daí a confusão inicial, porque ao invés de síndrome da imunodeficiência adquirida, virou a síndrome da imunodeficiência dos gays. O que criou, obviamente, né, um estigma muito grande com essa doença para esse grupo específico. Com o tempo viu-se que, na verdade, não tinha nada a ver com isso. É claro que o comportamento sexual está diretamente relacionado ao risco da doença. Alguns chamam até de doença profissional. Os profissionais do sexo. Sim, sim. Esse é um grupo de risco particularmente importante. Você sabe que foi identificado o vírus inicialmente por volta de 1984, 85, pelo Dr. Jean-Luc Montagnier, um francês. Curiosamente, isolando num material que lhe foi graciosamente cedido pelo Dr. Robert Gallo, norte-americano. E a ciência, às vezes, ela é injusta, porque o Dr. Gallo, ele foi um dos principais pesquisadores dos chamados retrovírus. E o HIV, causador da AIDS, é um retrovírus. E ele tinha material e gentilmente cedeu ao colega francês, que ficou com todo o crédito da descoberta do vírus HIV. Né? Então eu sempre faço um reparo ao Dr. Robert Gallo, que é uma sumidade no campo da imunologia, da virologia, e ele foi um dos que primeiro começou a investigar isso aí. Mas foi o Montagnier quem isolou no laboratório dele em Paris e ficou com os créditos, ganhou inclusive o Nobel de Medicina. E evidentemente que à medida que o agente etiológico causador foi identificado, as pesquisas se aprofundaram para tentar se encontrar um tratamento, o que nos primeiros anos de doença não existia. Eu me recordo da minha angústia como clínico quando identificava sinais que sugeriam a infecção pelo HIV, e eu estava praticamente assinando uma sentença de morte. Imagina a angústia de um médico que detecta uma doença que na época não tinha rigorosamente qualquer tratamento específico contra ela. Verdade. A gente tentava tratar as complicações. E se você me permite, quero prestar minha homenagem ao saudoso tricolor professor Adrelírio Rios Gonçalves, que publicou, com a minha participação inclusive, o primeiro caso de AIDS no Rio de Janeiro. Em 1985, um jovem internado lá no Hospital dos Servidores, onde eu acabei de chegar, e que ele estava com uma pneumocistose. O professor Adrelírio era uma sumidade, cara dedicado ao estudo de uma forma como poucas vezes eu vi, e ele virou e falou assim: isso é uma pneumonia atípica, isso é causada por um parasita, a gente vê isso em cachorro, em ser humano a gente não vê, tem que ter um grave grau de imunodeficiência para esse parasita provocar a doença. Ele pegou o sangue, foi em 83, não foi 85, e mandou para os Estados Unidos. E lá identificaram a sorologia positiva. Foi o primeiro caso, foi publicado. Lamentavelmente, esse jovem de 23 anos, que inclusive morava no interior do estado, era forte, um lavrador, e a história epidemiológica dele eu não tinha na época. Enfim, mas ele morreu da pneumocistose causada pelo HIV. Eu vou aguardar você me perguntar o restante,
Mas os primeiros casos foi em 1981 e foi descrita como uma síndrome de imunodeficiência adquirida em humanos. Eu vou fazer um comentário aqui que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, doutor Silvio. Estava olhando para o senhor agora, estava lembrando do meu saudoso falecido pai. Na minha época de adolescente, nos anos 70, 77, 78, né, quando eu tinha aí meus 13 anos de idade, ninguém nunca tinha ouvido falar, nem existia AIDS, né? Então, na época, meu pai já dizia para usar camisinha, mas para duas coisas básicas. Primeiro, não pegar gonorreia, que todo mundo tinha medo da gonorreia. E não engravidar a menina. Sim. Aí meu pai dizia isso: meu filho, tem que usar a camisinha. Gonorreia é um negócio chato pra caramba de cuidar, você vai sofrer. E outra coisa, para não engravidar a moça. Teu pai dizia que dava uma martelada no dito cujo, não? Não. O meu dizia. Mas a verdade é essa, né? De 77, 78, a gente nem se preocupava com isso. E na maioria das vezes a gente nem usava camisinha realmente. É verdade. E aí, a partir do início dos anos 80, a coisa mudou, né, amigo? Não, sem dúvida alguma, né? Quando vieram os primeiros casos e se identificou a via sexual como uma importante via de transmissão de doença, não é a única, mas é a mais importante, viu-se que as relações sexuais sem o uso do preservativo masculino ou feminino aumentavam muito o risco. Sim. E a doença, ela pode acometer todas as faixas etárias. Você sabe que é engraçado, né? No início eram principalmente homossexuais masculinos. Depois viu-se que mulheres também podiam ser afetadas. Até porque a mulher é um grupo de risco muito grande quando ela tem relação sem a proteção por parte do parceiro. Viu-se também que um grupo específico de portadores de uma condição sanguínea, felizmente não muito comum, mas que existe, a hemofilia, nossa saudosa lembrança ao Renfield, Isso. né? Era um grupo de risco específico. Por quê? Porque nós não tínhamos naquela época como identificar no sangue de doadores a presença do vírus. Então a gente fazia as provas cruzadas para saber se haveria ou não compatibilidade na transmissão, mas não pesquisávamos o vírus do HIV, o que normalmente provocava a transmissão do HIV nas transfusões de sangue. Lembrando que o hemofílico, ele toma transfusão assiduamente, então ele tinha um risco muito grande. Um outro grupo de risco são os usuários de drogas injetáveis. Por quê? Compartilhamento de seringas que não são esterilizadas. Procedimentos estéticos que são feitos com equipamentos que não foram adequadamente esterilizados. E pasme, em 2022, há quem ainda se submeta, muitas vezes em domicílio, a esse tipo de procedimento, sem saber exatamente se aquele equipamento que está sendo utilizado para remover uma pinta, para tirar um pedacinho de pele, se aquilo foi esterilizado. E quem garante que ali não está infectado pelo HIV? Até manicure e pedicure, né? Exatamente. Razão pela qual requer-se que esse material seja esterilizado de forma adequada. Se bem que ao ar livre, o vírus HIV tem uma sobrevivência muito curta, o que, por exemplo, impede que ele seja transmitido pela picada de mosquito. Imagine se o Aedes aegypti, responsável por tantas doenças no nosso meio, tivesse a capacidade de picar um indivíduo portador do HIV, sai de lá, vai passear em outro canto e pica você, e você pega o vírus pela picada do mosquito. Isso não acontece. Meu Deus, graças a Deus. Como não acontece pelo beijo, pelo abraço. Esse risco não existe. O risco existe quando você é contaminado por secreções corpóreas, seja o sêmen, seja a secreção vaginal, seja o sangue do indivíduo. Havendo esse contato e o sangue ou a secreção tenha o vírus, você pode adquiri-lo. Profissionais de saúde são um grupo de risco que a gente sempre considerou de importância. E não é porque eu sou médico, não. É porque na prática diária para cuidar das pessoas, eventualmente a gente se acidenta com a agulha que acabamos de puncionar o paciente. A gente hoje tem a possibilidade do teste rápido, para saber se eu tenho que tomar logo o coquetel para evitar que o vírus se multiplique no meu corpo. Antigamente não tinha como fazer isso. Entendi. Então, quantos e quantos profissionais de saúde, no exercício da sua profissão, a eles minha homenagem e respeito, perderam a vida por uma doença que no passado era fatal. Hoje, não mais. Agora, para aqueles que se cuidam. E a pergunta que não quer calar:
Será que todos se cuidam? Sabemos que 30%, apesar de todos os recursos disponíveis, e no Brasil, com todas as críticas justificadas que a gente faz ao sistema de saúde, o tratamento do HIV é gratuito. São medicamentos caros, mas que são disponibilizados nos postos de saúde para os portadores. Claro, sob o acompanhamento médico, até porque esses medicamentos necessitam de um acompanhamento médico contínuo. O que eles fazem? Eles impedem a replicação do vírus. Então, só para as famílias Tupi entender, Heleno, quando você é infectado pelo HIV, esse retrovírus, ele se direciona para uma célula específica do corpo humano, que é o linfócito CD4+. É uma célula de defesa. Dentro desse linfócito, ele encontra o habitat adequado para ele ficar se multiplicando lá dentro. Até o momento que ele atingiu uma quantidade tamanha que o linfócito não o comporta mais, ele explode. Então ele leva à destruição dos linfócitos, que, como eu acabei de dizer, são células de defesa. Gradativamente vai havendo uma perda da capacidade de defesa do organismo daquele indivíduo infectado pelo HIV, tornando-o suscetível a uma série de infecções que chamamos oportunistas. Por que esse nome? Porque elas estão esperando apenas aquilo que a Croácia encontrou, vamos lembrar daquilo não, a oportunidade da bobeira. Foi só uma oportunidade, não precisa de mais que isso essa doença. Então, pneumocystis carini, que é um parasita que não causa doença no ser humano que tem um sistema imunológico competente, se o sistema imunológico desse indivíduo estiver enfraquecido, vai causar uma doença no pulmão extremamente grave. Eu posso ter também uma micose tipo o Cryptococcus neoformas provocando uma meningite criptocócica. Eu posso ter uma neurotoxoplasmose, tuberculose de forma disseminada, inclusive cerebral, meningite tuberculosa, doenças que têm uma evolução rápida e grave, além do aparecimento de tumores, especialmente linfomas e o chamado sarcoma de Kaposi, que é um tumor de célula extremamente raro, mas que no indivíduo imunodeficiente ele é mais frequente. Isso nos permitia no passado fazer a suspeição de, esse indivíduo pode ter o HIV. E a gente fazia o teste e confirmava. E nos primeiros anos de doença, até meados da década de 90, foram 15 anos de angústia, portanto, nada a fazer. Aí surgiu o AZT, foi a primeira droga que tinha algum efeito, mas eu diria que muito modesto para a gravidade da infecção. Até que com as pesquisas se aprofundando, surgiram os inibidores de protease, são drogas antirretrovirais que combatiam o vírus. Então, para a família Tupi entender, o coquetel antirretroviral não cura a AIDS. Mas impede que o vírus continue se multiplicando. Em algumas situações, felizmente várias que eu tenho visto, o vírus chega a desaparecer, de tal modo que aquele indivíduo se torna um risco menor para a sociedade na qual ele está inserido, fazendo uso regular do coquetel. É uma doença considerada crônica hoje em dia, desde que o indivíduo faça uso do coquetel, que tem que ter acompanhamento médico. E eu repito, no Ministério da Saúde é gratuito o fornecimento desses medicamentos. Então o indivíduo não tem desculpa para não se tratar. No início ele tem alguma intolerância, o que é natural, que é contornado com medicamentos que aliviam, mas impede esse vírus maldito de ficar se multiplicando no organismo daquela pessoa, destruindo as nossas defesas. E com isso o indivíduo leva uma vida praticamente normal, com uma expectativa de vida normal, e aquela sentença de morte que tanto me abalou no começo da minha profissão, quantas e quantas vezes eu não me arrependi da escolha que eu fiz, a angústia era imensa, hoje não mais. Hoje a gente não fica feliz de fazer um diagnóstico desses, mas a gente dá ao paciente a chance dele poder se tratar e levar uma vida longeva e normal. Isso pode ser prevenido, Heleno, com cuidados, né? E como você falou, a gente tem visto, são dados da própria Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS,
que na América Latina e no Caribe, o maior número de casos, acredite, é entre 14 e 29 anos. É quando a gente acha que nós somos super-homens. Tudo podemos, tudo fazemos, só que os nossos atos têm consequências. E às vezes as consequências estão associadas a adquirir uma doença que pode vir a ser fatal. Vamos falar de prevenção? A prevenção é, em primeiro lugar, com a testagem adequada dos sangues, o que é feito de rotina no nosso país. Não existe sangue que venha das instituições certificadas, do Hemorrio, dos laboratórios, que é obrigatório. Segundo, o uso da camisinha. Porque tem, olha, um dos rostos mais bonitos que eu vi na vida, de uma jovem advogada, 28 anos, em 1987, noiva, pegou HIV do noivo e faleceu. Quem vê cara não vê coração. O noivo era um rapaz atlético, mas o fato é que um dos dois contraiu o vírus e passou para o outro. A confiança de uma relação que iria terminar na igreja, mas que terminou em outro lugar. É muito triste. É muito triste. Então, eu conheço, gente, o uso do preservativo é uma medida de respeito ao parceiro. Não é só para sua proteção, meu amigo, minha amiga. É uma forma de você dizer, eu gosto tanto de você e eu tenho que te respeitar tanto que eu não abro mão da gente poder ter esse momento único, sublime, protegidos. Então, o uso do preservativo é a principal maneira de se prevenir desse vírus que é transmitido principalmente pela via sexual. Mas não esquecer dos usuários de drogas, principalmente das drogas injetáveis. Aquelas festinhas, aquela seringa que circula naquele meio, toma um tiquinho você também, dá uma picadinha ali você também, é um barato legal que pode terminar com a vida da pessoa. Sim, sem dúvida nenhuma. E uma pergunta que chegou aqui, a AIDS é a mesma coisa que HIV? Não. A AIDS é a doença. Em inglês, em português seria SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, né? Acquired Immunodeficiency Syndrome, em inglês, AIDS, causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Certo. Então, o HIV é o vírus que vai levar ao desenvolvimento da AIDS, que tem várias fases, como qualquer doença. Inicialmente, alguns pacientes têm uma fase aguda que pode surgir em torno de 4 a 12 semanas após a infecção ter ocorrido, que é como uma síndrome gripal. O indivíduo tem uma febre, uma dor de garganta, uma dor de cabeça, uma erupção no corpo, aparecem alguns gânglios às vezes no pescoço, nas virilhas. É o vírus que começou a atacar o sistema imunológico. Eu tive uma relação que eu realmente me esqueci, olha que besteira, de usar preservativo. Procure assistência médica, informe isso, faça o teste, porque hoje felizmente tem tratamento, que não tinha no passado. Mas o ideal é que você não precise fazer o tratamento, proteja-se. Depois, durante 10 a 20 anos, esse vírus vai ficando dentro do sistema imunológico desse infectado e vai destruindo o sistema imunológico. E evidentemente que à medida que os linfócitos vão diminuindo, infecções vão aparecendo e doenças mais graves, como alguns cânceres, podem aparecer também, o que normalmente pode levar à causa da morte. Por isso é que nós focamos o tratamento em tentar diminuir a carga viral, de modo a preservar o sistema imunológico desse indivíduo, evitando, portanto, o aparecimento da síndrome da imunodeficiência adquirida. A nossa SIDA ou a AIDS para o mundo inteiro. Perfeito. Bom, já posso te adiantar que domingo que vem não teremos sua participação aqui, porque tem a decisão da Copa do Mundo, o jogo é meio-dia, então o programa vai terminar ou 11 horas ou 11h40, enfim, não teremos. Então a gente já nem adianta combinar. Eu ganho junto com a Regina uma semana para a gente, em primeiro, esquecer que mais uma vez ficamos chupando o dedo nas quartas. É verdade. Né? Que a gente aprenda com isso. Eu fiz um texto lá no Facebook, acho que está na hora do Brasil se redescobrir. Depois de Cabral, o futebol tem que ser redescoberto aqui. Bom, primeiro esperar agora para saber quem vai ser o técnico da seleção, que o Tite já não é mais técnico da seleção brasileira. Estão falando no estrangeiro, o Abel Ferreira do Palmeiras, até o Jorge Jesus. Vamos esperar ter o Dorival Júnior correndo por fora, vamos aguardar, né?
Eu acho que é um momento, o comandante tem que ser escolhido com muito critério. E com calma agora, não precisa anunciar até o fim do ano. Não, nós temos 3 anos e meio para a próxima Copa. Temos tempo suficiente para nos organizarmos e não fazermos o papelão que a gente fez no Catar. Até pelas condições, né? Nada contra a derrota que a gente sofreu, porque perdemos para o vice-campeão do mundo, mas jogamos mais do que eles. Agora, dá uma bobeira na prorrogação, ganhando de 1-0 e pro ataque, sem necessidade, o cara me bota um volante que estava na bandeirinha de córner do ataque brasileiro, pegar esse Fred e dizer, meu filho, o que você estava fazendo lá na frente? Você botar na meia-lua. Estava lá na frente. Pois eu digo o seguinte, é de uma infantilidade, né? Beirou o ridículo, né? E o Neymar falou isso para ele, fizeram a leitura labial. O Neymar, depois do gol, quando foi dar a saída de novo, que o Fred chegou, ele falou, para que você estava lá na frente, cara? Tinha que estar atrás, segurando o jogo, para que você foi lá no ataque tentar fazer gol? Estão botando nas costas do menino Rodrigo, que não teve a menor culpa de ser escolhido para bater o pênalti, outro equívoco do Tite, né? O primeiro batedor de pênalti tem que ser o melhor batedor do time. É o Neymar, pô, que é o melhor batedor, dos melhores do mundo. Era o Neymar e ponto. E aí botou nas costas de um menino de 21 anos uma responsabilidade dessas, e ele perdeu, bom goleiro croata defendeu, e aí a gente já em desvantagem, evidentemente que a situação é mais complicada. Que a gente aprenda com essas lições e que o novo treinador volte a dar aquilo que o futebol brasileiro sempre teve, que há algum tempo a gente não está vendo: alegria. A última seleção que jogou com alegria foi de 82, que também foi injustamente, na minha opinião, eliminada lá no Sarriá. Paciência, já fomos campeões do mundo 2 vezes depois disso, mas jogar com alegria é fundamental. Esse é o futebol brasileiro. Até daqui a 2 semanas que vença o melhor, mas eu não posso negar que eu particularmente ficaria muito feliz se Marrocos apresentasse uma surpresa, e que os hermanos me perdoem, mas a Argentina não. É isso aí. Bom domingo, uma semana abençoada. Tamo junto nessa, um abraço, querido. Show do Heleno Rodai.